O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta comunidade vive nutrido em louvor a padroeira da Conceição. Durante esses dias de oração, voltamos de maneira especial os nossos olhos para a vida da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, cuja solenidade amanhã iremos celebrar, para contemplar à luz da Palavra de Deus as virtudes de Nossa Senhora, que nós, como devotos da Virgem Maria, também devemos cultivar. Recentemente, nesta comunidade, meditávamos a Palavra de Deus e na meditação nós refletimos acerca das devoções à Nossa Senhora. São muitas as manifestações de devoção à Nossa Senhora. Alguns usam uma corrente, uma medalha, outros o escapulário, outros ainda a medalha milagrosa, a medalha de Nossa Senhora das Graças. Porém, os sinais externos precisam manifestar um desejo sincero do coração de viver, de buscar as virtudes de Nossa Senhora. Mais importante que os sinais externos é o desejo sincero do coração de ter diante dos olhos a Virgem Maria, reconhecer as suas virtudes e, inspirados no seu testemunho, buscarmos as virtudes de Nossa Senhora. Entre as virtudes da Virgem Maria, tendo presente o Evangelho que hoje ouvimos, está a sua entrega radical ao plano de Deus. Nossa Senhora se colocou verdadeiramente como a serva do Senhor, e ela viveu a sua vida tendo presente a vontade de Deus, e com a sua vida ela serviu o Senhor. Nós estamos vivendo o rito da comunidade dentro do contexto litúrgico do tempo do Advento. Esse tempo tem dupla característica, como estamos frequentemente repetindo. Trata-se de um tempo de preparação para a festa pascal e um tempo para recordar a vida gloriosa de nosso Senhor. Para tal, nós somos advertidos pela palavra do Senhor a estar atentos e
precisamos orar incessantemente para que não sejamos surpreendidos pelo Senhor, cujo dia da sua vinda desconhecemos. É preciso estar preparado. Essa preparação, ou ainda essa vigilância, nós entendemos, segundo o Evangelho, que não se trata de uma ação que, na verdade, não é uma ação. A vigilância requerida pelo Evangelho não é uma atitude de inércia, alguém que fica sentado com os olhos elevados para o céu, rezando e esperando o Senhor voltar. Não se trata disso. A vigilância que nós somos convidados a viver é uma vigilância que é marcada pela oração, mas os nossos olhos, eles estão voltados para o alto, na certeza que o Senhor está vindo ao nosso encontro. O nosso coração deve estar no céu, isto é, buscando as coisas do alto, mas os nossos pés, eles estão na terra. Portanto, a nossa vigilância é uma vigilância que acontece na oração e na ação. É uma vigilância que vai acontecendo, tendo presente o que nosso Senhor está prescrevendo no Evangelho que ouvimos da liturgia deste sábado da primeira semana do Advento. A igreja está durante a semana lendo textos que descrevem Jesus realizando sinais. A igreja indica esses textos tendo presente a profecia que os profetas no Antigo Testamento fizeram. Os profetas anunciavam a chegada do Messias, que iria realizar sinais, e são esses sinais que revelam que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Sendo assim, hoje, olhando para a vida da Virgem Maria, considerando que uma das virtudes de Nossa Senhora é o serviço que ela prestou a Deus, a sua cooperação com o plano da salvação, e tendo presente o que Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, nós também somos chamados, como a Virgem Maria, a colocar a nossa vida a serviço de Deus, de tal maneira que os doentes sejam curados, os mortos sejam ressuscitados, os leprosos sejam purificados, os demônios sejam expulsos. Nós devemos, com a nossa vida, vivendo a nossa missão, curar aqueles que estão doentes. E cura aqui não deve ser entendida tão somente como devolver a ordem física do corpo. A doença causa uma desordem no corpo. Talvez nós não tenhamos esse dom. Alguns receberam de Deus esse dom. Rezam e as pessoas ficam curadas fisicamente. Mas sabemos que a enfermidade mais grave não é aquela que atinge o corpo, mas é aquela que atinge a alma. E nós, como cristãos, podemos ser canal da cura de Deus para tantas almas que estão distantes de Deus. Nós podemos ser como a Virgem Maria, que ao visitar a sua prima Santa Isabel, carrega no seu ventre Jesus, e a presença da Virgem Maria, que irradia alegria, essa alegria que Maria irradia, tocou de tal modo a vida de Isabel, que João Batista pula no seu ventre. Uma presença que alegra é uma presença que cura. Quantas vezes a nossa presença foi uma presença que causou tristeza, que causou apreensão, uma presença que causou tumulto, uma presença que provocou confusão. A nossa presença não foi uma presença que curou, a nossa presença não foi uma presença que ressuscitou. Talvez aqui nós nunca vejamos um morto, alguém que foi de fato constatado como uma pessoa morta, voltando à vida. Mas nós também sabemos que isso não é mais importante, porque aqueles que Jesus ressuscitou, alguém encontrou com Lázaro por aí? Morreu de novo. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, todas essas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus,
morreu novamente. Porque o mais importante não é voltar a esta vida, o mais importante é entrar na vida eterna. Essa é a vida perene. Isso nós podemos fazer. Com a nossa vida, com a nossa missão, nós podemos despertar no coração das pessoas o desejo de ressuscitar, isto é, o desejo de entrar no céu em corpo e alma, pelo nosso testemunho de vida. Quando nós vivemos com alegria a nossa fé, falamos das maravilhas de Deus, testemunhamos a graça que é viver em comunidade, fazer parte da igreja, receber os sacramentos, nós vamos despertando no coração daqueles que estão vivos, mas vivem como se estivessem mortos, o desejo de viver a ressurreição, o desejo de sepultar o homem velho, a mulher velha, para com Cristo no dia da ressurreição dos mortos, ressuscitar, entrando, portanto, em corpo e alma nos céus. Nossa Senhora, a sua presença é uma presença que nos convida a seguir Jesus Cristo. Nossa Senhora também é uma presença que purifica. Jesus diz: purificai os leprosos. A presença de Nossa Senhora é uma presença que nos convida a buscar essa pureza. A pureza no modo como nós olhamos. Eu sei que nós às vezes pensamos pureza tão somente considerando o pecado do sexto mandamento também. Mas tantas vezes nós temos um olhar de condenação, um olhar de julgamento, um olhar de acepção de pessoas. Tantas vezes nós temos um olhar que não é capaz de penetrar o coração das pessoas. Nós fazemos o raio-x da pessoa e estabelecemos um conceito acerca dela e com ela nós não queremos nos relacionar, nem conhecemos. Quantas vezes o nosso olhar é um olhar equivocado sobre o próximo? Nós, nos nossos preconceitos, prontamente afastamos a pessoa do nosso convívio. Quantas vezes nós temos esse olhar discriminatório, um olhar que não é capaz de acolher, um olhar que se fixa tão somente nos defeitos, nas imperfeições, nos erros, no passado daquela pessoa. É um olhar que precisa ser purificado. Sim, precisamos nos livrar de tudo aquilo que rouba a nossa pureza. Agora sim, tendo presente o sexto mandamento, o olhar de malícia. Mas sobretudo nós precisamos, irmãos e irmãs, pedir a Deus pela intercessão de Nossa Senhora um coração puro. Um coração que é capaz de se aproximar do outro para reconhecer no outro a presença do próprio Deus. Ver no outro aquilo que o outro é. O outro é o meu irmão. E segue Jesus ainda dizendo: expulsai os demônios. Na igreja existe o ministério do exorcista. O bispo diocesano dá esse ofício a um determinado sacerdote que irá exercer essa missão na diocese. Mas nós também podemos exercer esse ofício, não tal como exerce alguém que recebeu do bispo uma delegação. Mas quantos demônios nós podemos exorcizar primeiro da nossa própria vida? Quantos males vão entrando porque nós fomos abrindo as portas para que esses males entrem na nossa vida? Eu costumo dizer que é muito importante, façam isso, convidar o padre ou o diácono, que são ministros da igreja, para abençoar a casa, abençoar o comércio. Tudo isso é bom, louvável. Mas antes de tudo, você precisa expulsar os demônios da sua casa. Porque na medida em que nós vamos abrindo as portas, através das coisas erradas que nós fazemos, nós vamos permitindo que o mal entre na nossa casa, que o mal entre na nossa vida, que o mal entre no matrimônio, que o mal entre no trabalho. Nós precisamos ir fechando essas portas que possibilitam a entrada do mal. Nós precisamos exorcizar da nossa própria vida esses males que nós mesmos permitimos que entrassem na nossa história. É isso que nós devemos fazer como cristãos, como devotos da Virgem Maria. Isso é viver a vigilância, é estar preparado para o encontro definitivo com Cristo, é ir buscando através da nossa vida ressuscitar aqueles que estão mortos, curar aqueles que estão doentes, purificar aqueles que estão leprosos, purificando primeiro o nosso próprio coração, o nosso olhar, e também
exorcizando os demônios que estão presentes na nossa vida, na nossa família, esses que estão presentes porque nós mesmos fomos abrindo as portas. A Virgem Maria foi alguém cuja presença curou, ressuscitou, purificou, exorcizou os males. Ela continua no céu realizando grandes obras entre nós, pelo seu testemunho, pela sua intercessão. Assim devemos ser cada um de nós, enquanto esperamos a vinda do Senhor. Termino dizendo: a vigilância que nós precisamos viver é essa. É viver aquilo que Jesus nos convida a viver. A vigilância cristã não é um estado de inércia. Fico parado olhando para o céu, rezando e esperando que o Senhor volte. Nós estamos neste mundo, com os pés neste mundo, olhando para o céu, com o coração voltado para o céu, esperando o Senhor, rezando sem cessar, mas também realizando as obras de Cristo. Que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nos dê essa graça de viver a vigilância como Maria, realizando o que precisamos realizar. E o cristão é aquele que prolonga tudo, perpetua na história a obra de Cristo Jesus.